Capítulo 5. A obediência do Filho. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O Senhor dá origem à obediência. A Bíblia diz que o Senhor Jesus e o Pai são um. No começo era a palavra e a palavra era Deus. Os céus e a terra foram criados pela palavra. A glória de Deus tinha no princípio até mesmo a glória inigualável de Deus. Também era a glória do Filho. O Pai e o Filho existem igualmente e são iguais em poder e propriedade. Só quando a pessoa há uma diferença entre o Pai e o Filho. Não é uma diferença essencial, é apenas uma organização no seio da Trindade. Portanto, as Escrituras dizem que o Senhor não considerou ser igual a Deus, que era algo que deveria apegar-se. Isso é, não era uma coisa a ser conquistada. Sua igualdade com Deus não era uma coisa a ser conquistada nem adquirida, pois em essência ele era a imagem de Deus. Filipenses 2,5 é uma seção e os versículos de 8 a 11 outra. Nessas duas seções, nosso Senhor é apresentado como alguém que se humilhou duas vezes. Primeiro esvaziou-se da sua divindade e depois humilhou-se em sua humanidade. O Senhor, quando veio a este mundo, tinha se esvaziado de tal maneira da glória, do poder, da posição e da forma de sua divindade, que naquele tempo ninguém, a não ser por revelação, o reconheceu como Deus. As pessoas o trataram como um homem, uma pessoa comum neste mundo. Como filho de boa vontade, submeteu à autoridade do Pai e declarou: o Pai é maior do que eu. Portanto, há perfeita harmonia na Trindade. Com prazer, o Pai assume o lugar de cabeça e o Filho reage com obediência. Deus torna-se um emblema da autoridade, enquanto Cristo assume a posição de símbolo da obediência. Para nós, obedecer deveria ser simples, porque tudo que a obediência exige é um pouco de humildade. Para Cristo, entretanto, ser obediente não foi uma questão simples. Foi muito mais difícil para ele ser obediente que criar os céus e a terra. Por quê? Porque teve que se esvaziar de toda a glória e poder da sua divindade e assumir a forma de servo para poder obedecer. Portanto, a obediência teve origem no Filho de Deus. O Filho, originariamente, partilhou da mesma glória e autoridade que o Pai, mas quando veio ao mundo, de um lado abandonou a autoridade, de outro lado assumiu a obediência. De boa vontade assumiu o lugar de servo, aceitando as limitações humanas de tempo e espaço. Ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. Obediência no seio da Trindade é a coisa mais admirável em todo o universo. Como Cristo foi obediente até a morte, muitíssimo dolorosa e vergonhosa na cruz. Deus o exaltou sobremaneira. Deus exala todo aquele que se humilha. Esse é o princípio divino. Estar em Cristo é ser obediente. Uma vez que o Senhor deu início à obediência, o Pai tornou-se o cabeça de Cristo. Portanto, como a autoridade e a obediência foram instituídas por Deus, é natural que os que conhecem a Deus e Cristo obedeçam. Mas os que não o conhecem, não conhecem também a autoridade nem a obediência. Cristo é o princípio da obediência, portanto, quem está em Cristo tem de ser uma pessoa obediente. Hoje em dia, as pessoas costumam perguntar: por que tenho de obedecer? Levando em consideração que ambos somos irmãos, porque tenho de obedecer a você. Mas o ser humano não tem qualificação para fazer tais perguntas. Só o Senhor tem essa qualificação.
Contudo, ele jamais anunciou essas palavras. Esse pensamento jamais penetrou em sua mente. Cristo representa obediência, e esta é a tão perfeita quanto a autoridade de Deus. Que Deus seja misericordioso com aqueles que proclamam conhecer a autoridade, embora lhes falte obediência na vida. O caminho do Senhor. No que se refere à Trindade, o Filho e o Pai são coiguais, mas sendo ele o Senhor, foi recompensado por Deus. O Senhor Jesus Cristo foi feito Senhor só depois que se esvaziou. Sua divindade origina-se do que ele é, a saber, ser Deus em sua natureza inerente. Ser Senhor, entretanto, é resultado do que fez. Foi exaltado e recompensado por Deus, mas só se tornou Senhor depois que abandonou sua glória e se manteve perfeito no papel da obediência. No que se refere à sua essência, é Deus. No que se refere à recompensa, é o Senhor. Seu senhorio não existia originalmente na Trindade. A passagem de Filipenses 2 é dificílima de explicar, pois é muitíssimo controvertida e santa. Descalcemos nossos pés e pisemos terreno santo para recapitular essa passagem bíblica. Parece que no princípio houve um conselho da Trindade. Deus idealizou um plano para a criação do universo. Nesse plano, a Trindade concordou em que a autoridade fosse representada pelo Pai, mas a autoridade não pode ser estabelecida no universo sem a obediência, pois não pode existir sozinha. Portanto, Deus deve encontrar a obediência no universo. Seriam criados dois tipos de seres vivos: os anjos, espíritos, e os homens, almas viventes. De acordo com a sua onisciência, Deus previu a rebelião dos anjos e a queda dos homens. Por isso, não lhe foi possível estabelecer sua autoridade nos anjos ou na raça adâmica. Para conseguinte, no acordo perfeito da Trindade, essa autoridade seria atendida pela obediência do Filho. A partir daí, começamos as operações distintas de Deus Pai e Deus Filho. Certo dia, Deus Filho esvaziou-se e, tendo nascido em semelhança de homem, tornou-se o símbolo da obediência. Levando-se em consideração que a rebeldia surgiu dos seres criados, a obediência teria algo de ser estabelecida num ser criado. O homem pecara e se rebelara, por isso a autoridade de Deus deve ser estabelecida na obediência do homem. Isso explica por que o Senhor veio ao mundo e foi feito igual ao homem criado. O nascimento do nosso Senhor é, na realidade, o aparecimento de Deus. Em vez de permanecer como Deus, com autoridade, colocou-se ao lado do homem, aceitando todas as limitações do ser humano e assumindo a forma de servo. Ele enfrentou o possível perigo de não ser capaz de retornar com glória. Se como homem desobedecesse na terra, ainda poderia reclamar seu lugar na Trindade, valendo-se sua autoridade original. Mas nesse caso teria quebrado para sempre o princípio da obediência. Havia duas formas de o Senhor retornar. Uma era obedecendo absolutamente, sem reservas como um homem, estabelecendo a autoridade de Deus em todas as coisas, em todas as ocasiões, sem o menor toque de rebeldia. Assim, passo a passo, por meio da obediência a Deus, tornar-se-ia o Senhor de tudo. A outra seria forçando o caminho de volta, reclamando e usando a autoridade, o poder e a glória da sua divindade. Se na fraqueza e nas suas limitações da carne considerassem a obediência impossível, mas o Senhor ignorou o segundo caminho e trilhou humildemente o caminho da obediência até a morte. Tendo se esvaziado, recusou-se a voltar atrás. Ele jamais tomaria um caminho tão ambíguo. Se o Senhor falhasse no caminho da obediência, depois de renunciar à glória e à autoridade divina, assumindo a forma de servo, jamais teria retornado novamente com glória. Só por meio da obediência, como homem, foi que ele pôde retornar. Assim, ele retornou com base na obediência perfeita e singular. Embora sacrifício fosse acrescentado a sacrifício, ele demonstrou obediência absoluta, sem o menor indício de resistência e também rebeldia. Por conseguinte, Deus o exaltou grandemente e o fez Senhor no retorno à glória. Não foi Jesus que se encheu com aquilo de que uma vez se esvaziara. Antes foi Deus Pai quem trouxe esse homem de volta à glória. E assim Deus Filho também é agora Jesus,
homem em seu retorno à glória. Graças a isso, o nome de Jesus é preciosíssimo. Não há ninguém no universo igual a ele. Quando na cruz exclamou, está consumado, proclamou não somente a consumação da salvação, mas também o cumprimento de tudo o que seu nome significa. Portanto, ele obteve um nome que está acima de todo nome, e diante de seu nome, todo joelho deverá se dobrar e toda língua confessar que Jesus é Senhor. Agora ele é Senhor e Deus. Ser Senhor fala de seu relacionamento com Deus, de como foi recompensado pelo Pai. Ser Cristo revela o seu relacionamento com a igreja. Em suma, quando o Filho deixou a glória, não pretendia retornar com base em teus atributos divinos. Ao contrário, desejou ser exaltado como homem. Dessa maneira, Deus confirmou seu princípio de obediência. Como é imprescindível que sejamos totalmente obedientes, sem o mais leve traço de rebeldia. O Filho retornou ao céu como um homem, foi exaltado por Deus depois que obedeceu à semelhança do homem. Encaremos esse grande mistério da Bíblia. Quando se despediu da glória e se revestiu da humanidade, determinou não regressar por virtude de seus atributos divinos, e por jamais ter incorrido na menor desobediência, foi exaltado por Deus com base em sua humanidade. O Senhor abandonou a sua glória quando veio, mas quando retornou, não só recebeu de volta essa glória, como recebeu ainda a glória muito maior. Que nós também tenhamos essa determinação que havia em Cristo Jesus. Trilhemos o caminho do Senhor e apeguemo-nos à obediência. Tomemos para nós o princípio da obediência. Sujeitemo-nos uns aos outros. Após a compreensão desse princípio, não teremos dificuldades em discernir que nenhum pecado é mais sério que a rebeldia e nada é mais importante que a obediência. Só por meio do princípio da obediência podemos servir a Deus. Só obedecendo como Cristo obedeceu, poderemos reafirmar o princípio divino da autoridade, pois a rebeldia é a operação do princípio de Satanás. Aprendendo a obediência por meio do sofrimento. Em Hebreus 5:8, somos informados de que Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento exigiu obediência do Senhor. Observe que ele não trouxe obediência a esta terra, ele aprendeu a tê-la e o fez por meio do sofrimento. Quando encontramos o sofrimento, aprendemos a obediência. Tal obediência é verdadeira. Nossa utilidade não é determinada por nosso sofrimento, mas pelo tanto de obediência que aprendemos por meio desse sofrimento. Só os obedientes são úteis para Deus. Enquanto não amolecermos o coração, o sofrimento não nos abandonará. Nosso caminho passa por muitos sofrimentos. Os que amam os prazeres e as coisas fáceis são inúteis para Deus. Portanto, aprendamos a obedecer no sofrimento. A salvação torna as pessoas obedientes e também alegres. Se buscamos apenas a alegria, nossas propriedades espirituais não serão abundantes, mas os obedientes experimentarão a abundância da salvação. Não transformemos a natureza de salvação. Obedeçamos, pois, ao Senhor Jesus, que ao ser aperfeiçoado pela obediência, se tornou a fonte de nossa salvação eterna. Deus nos salva para que possamos obedecer à sua vontade. Se tomamos conhecimento da autoridade de Deus, descobrimos que a obediência é fácil e que a vontade de Deus é simples, porque o Senhor sempre foi obediente e nos transmitiu essa vida de obediência. E assim finalizamos o capítulo 5.